Olá, tudo bem? Hoje finalmente nós vamos encerrar a oitava ferramenta, parte 5, Contemplar um Belo. Vocês viram que essa ferramenta nos chama a atenção para o todo, não apenas as pessoas, mas também toda a natureza, como ela foi composta por Deus, e ele disse, entrego a vocês o paraíso. E nessa oitava ferramenta, nós vamos focar um pouquinho a pessoa de Jesus, mostrar como Jesus, ele supera todo o caos que a sua vida foi permeada e ele tem tempo de contemplar o belo. Jesus, desde o ventre da sua mãe, ele foi perseguido. Jesus nasceu em uma estrebaria porque ninguém acolheu aquela mulher grávida. O seu berço foi um coxo onde os animais se alimentavam. Logo em seguida, Jesus teve que fugir com José e Maria, porque Herodes queria achar Jesus para sacrificá-lo. Então a vida dele toda foi sendo rejeitado pelos grandes, né? O ciúme já batia naquela época. Então Jesus, ele foi perseguido desde o início, trabalhou com seu pai, que era carpinteiro, você sabe também dessa história. Então o mestre dos mestres, ele não se sentou em bancos de faculdade, nem escola nenhuma, mas foi o mais excelente aprendiz na escola da vida. Uma escala em que muitos intelectuais fracassaram. E até hoje essa história se repete. Enquanto exercitava a atividade de seu pai e golpeava os pregos com o martelo, exercitava também seus pensamentos, analisava os eventos da vida e extraía grande prazer das pequenas coisas. O resultado dessa vivência foi que ele expressou uma inteligência e uma oratória sem precedentes. Não tinha microfone, nem ambiente adequado para falar. Mas, quando discursava, a multidão silenciava. Prestava atenção no que ele falava e a forma como ele se comunicava era uma forma diferenciada. Ele chamava as pessoas para olharem para dentro de si e refletirem sobre suas escolhas. Ele cativava todos com as suas ideias. Isso que é o fantástico em Jesus. Até os seus opositores ficavam maravilhados com as suas palavras. Em pouco tempo, ficou conhecidíssimo e, com isso, a sua sensibilidade passou por um grande teste. Vejamos então como é que Jesus agiu diante de tanta popularidade, diante de tanta inveja e perseguição dos doutores da lei e das autoridades daquela época. Ele sofreu assédio social, sofreu excesso de atividades, bateram fortemente a porta de Jesus. Aparentemente, ele não tinha tempo para mais nada. E essa é a nossa desculpa hoje também para não fazer as coisas. Inclusive para não assistir esse vídeo. A desculpa, não tenho tempo. Então Jesus, ele deveria apenas se preocupar com os aplausos, em manter a sua popularidade e cumprir os seus compromissos sociais. É o que nós hoje nos preocupamos, né? As pessoas têm que nos aplaudir. Isso vai mexer com o meu ego, vai inflar o meu ego e aí eu vou me sentir muito bem. Jesus, ele enfrentou duas provas nas quais os homens de sucesso frequentemente fracassam. A primeira prova, ter tempo para o mundo social, mas também ter tempo para si. Você que conhece a história, você sabe que Jesus constantemente ele se refugiava, deixava a multidão ali e falava com os apóstolos. Avance para águas mais profundas, vamos até o monte. Ou seja, era um momento que ele tirava para si, ou para conversar com o Pai, ou para refletir sobre suas ações, e muitas vezes também conversar com os seus discípulos de uma forma separada. A segunda é preservar a simplicidade e a sensibilidade depois de ter se tornado um homem público, uma estrela social. Então, se fosse nos dias de hoje, talvez as pessoas se engrandecessem cada vez mais e se achassem cada vez mais importante. Jesus o tempo todo se coloca no nível das pessoas e ele faz questão de contemplar cada ser humano que se aproxima de si. Jesus ele tinha uma sensibilidade tão grande pelo ser humano que ele era capaz de sentir quando alguém o tocava. A energia de um ser humano era percebida por Jesus. Tal era o foco que ele tinha nas pessoas que estavam à sua volta, nas pessoas que o procuravam, o conhecimento que ele tinha de cada um. E mesmo em toda essa convivência, em toda essa agenda cheia, Jesus ainda tinha momentos que ele
dizia assim: olhai os lírios do campo. Os discípulos certamente ficaram chocados, coçaram a cabeça e certamente pensaram assim: eu não entendo esse mestre. Há tantos problemas para resolver, tantos compromissos para cumprir, e ele gasta tempo com as flores. Jesus estava querendo vaciná-los contra a doença do superficialismo emocional. É o que nós vivemos hoje. Onde nós somos felizes o tempo todo? Na fotografia das redes sociais. Nós fazemos questão de dar aquele sorriso e aparecer nas redes sociais. E nós precisamos nos libertar disso. Nós temos que ser felizes aqui. Eu, com as pessoas que eu estou, primeiro eu comigo mesmo, depois dividir essa felicidade com os outros. Muitas pessoas que procuravam Jesus queriam os milagres, mas ele demonstrou que o maior milagre estava em descobrir os segredos das coisas simples e quase imperceptíveis. Às vezes uma pequena flor, às vezes uma formiga carregando alguma coisa, às vezes um beija-flor fazendo um trabalho magnífico de polinização das flores e extraindo dela o néctar, a sua essência. Mas, entretanto, nesta área, as pessoas daquela época têm muito mais a nos ensinar do que nós a eles. Com os nossos museus, moda, TV, tantos recursos que nós temos, e nos distrai tanto que a gente esquece de nós mesmos. Perceba que Jesus não se importava com isso, ele queria saber que teria um tempo para ele se reabastecer. Jesus ele contemplava tantos elementos da natureza, como as sementes, as árvores, o tempo, os pássaros, e ele utilizava todas essas coisas com maestria para construir as suas palavras, para que o povo entendesse o que ele queria dizer. Ele traduzia tudo que era muito difícil, numa linguagem muito simples, elaborava uma parábola para que as pessoas pudessem entender. Ele foi o mestre dos mestres da qualidade de vida, porque sempre achou tempo para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. E você, como tem lidado com isso tudo? Será que tem ao menos uma florzinha para você tomar conta? Será que tem ao menos um bichinho na sua casa para você cuidar dele? Será que quando você sai, você se preocupa em olhar e contemplar a natureza e não jogar nada ou recolher aquilo que alguém jogou? É essa preocupação que você tem que ter. E é isso que vai te fazer um ser humano melhor, um ser humano mais resiliente a todas as dificuldades que você possa encontrar. E ao encerrar essa ferramenta, nós queremos deixar aí os nossos endereços, para que você possa entrar em contato conosco. E a frase nossa dessa semana é: não limite o poder de Deus, porque para o Senhor agir na sua vida, Ele só precisa achar fé no seu coração. Bonita essa frase, né? E a forma de agradecer é essa: Deus, hoje eu só quero te agradecer. Agradecer a você que nos ouve, agradecer a você que permaneceu conosco até o fim. Assine o canal e nós continuaremos mandando mensagens boas para você.